Olha, com muita alegria nós chegamos até você aqui com Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com Brasil, direto aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E sempre deixamos aqui aquele convite especial para você vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Temos a alegria de levar esta programação para todo o Brasil aqui do nosso estado e deixar o convite para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul, este estado encantador, suas belezas naturais, suas produções, seus campos, seus rebanhos. O Mato Grosso é um país encantador, é um estado encantador aqui do nosso país. Então, o Mato Grosso do Sul em Foco faz esse convite para você conhecer o Mato Grosso do Sul, especialmente aqui a cidade de Dourados. E este programa também, a Igreja Presbiteriana de Dourados, tem a alegria de levar a palavra de Deus a você e a sua família. E hoje eu quero falar de reconciliação. Não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para falarmos de reconciliação. Eletrocar Centro Automotivo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje aqui no Mato Grosso do Sul em Foco está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É muito interessante falarmos de reconciliação. Todos nós um dia precisamos deste instrumento, reconciliar. É um casal que às vezes precisa de uma reconciliação por algum desentendimento, alguma briga conjugal, alguma desavença dentro da família, do lar. Este casal agora precisa de uma reconciliação. E os casais sabem que não pode deixar acumular os problemas da vida e do casamento, eles precisam ser resolvidos dia a dia. Mas é muito bom quando você tem a oportunidade de uma reconciliação. Muitos não têm essa oportunidade. É muito importante quando você tem esta oportunidade da reconciliação. Às vezes um pai, um filho, uma mãe, um filho, uma filha, os pais com os filhos, que às vezes por algum desentendimento, quantas histórias nós sabemos de famílias onde os filhos romperam com os pais ou os pais com os filhos e saiu pelo mundo, enfim. O coração fica penoso, enquanto não há uma reconciliação. Tem uma história muito bonita de uma reconciliação depois de o pai expulsar um filho de casa e aquela mãe chorava todos os dias pela volta do seu filho, que não acontecia. Um dia ele mandou uma carta para sua mãe dizendo que gostaria de reconciliar com seu pai, mas era o pai que não aceitava a reconciliação. E na correspondência entre filho e mãe, ele então disse: mãe, coloque algum lençol branco no varal e eu vou passar de ônibus pela rodovia, e se eu ver um lençol branco no varal,
eu sei que meu pai está disposto a reconciliar comigo. E a história conta que a mãe estava doente, num leito, mas mandou colocar vários lençóis brancos no varal. Quando aquele filho passou, ele entendeu o sinal, parou, e aquela mãe pôde reconciliar aquele filho com o pai, aquele pai com o filho, antes da sua morte. Às vezes conhecemos histórias traumáticas assim, de necessidade de reconciliação, problemas sérios na família, onde a reconciliação é o grande remédio para a alma de um pai, de uma mãe, para a alma de um marido, de uma mulher, de um filho, de uma filha, enfim. A reconciliação. É muito difícil você viver rebelado a vida toda. É muito terrível, é um peso na alma, é um fardo impossível de carregar. Quando você opta por este conflito, por este rompimento sem reconciliação. E o pior é quando parte alguém, morre alguém, sem você reconciliar com ele, agora não tem mais como reconciliar. Então, quando tratamos de reconciliação, voltar uma amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento que foi rompido, é algo muito precioso, é um bálsamo para o coração, quando podemos falar de reconciliação e quando temos a oportunidade da reconciliação. O apóstolo Paulo está tratando esse assunto aqui dentro de uma dimensão maior, porque um dia o homem rompeu-se com Deus, lá no Éden. A Bíblia registra que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e todos os dias o Senhor nosso Deus falava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Éden. Mas um dia nossos primeiros pais transgrediram o mandamento de Deus e rompeu o relacionamento com Deus. E o mundo ficou muito triste por causa disto. Há uma tristeza generalizada no coração dos homens por falta de reconciliação. O mundo ficou anos e anos, milhares de anos, nesta tristeza, neste rompimento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E quem busca a reconciliação não foi o homem que rompeu o relacionamento com Deus, mas o próprio Deus que foi afrontado, que foi de uma certa forma não só desobedecido, a sua ordem transgredida, mas totalmente desrespeitado. E este rompimento foi muito doloroso para a raça humana, anos e anos, mas tão logo houve este rompimento, Deus prometeu que um dia ele haveria de reconciliar o homem com ele mesmo. E Paulo, ele faz aqui uma referência a esse grande dia, que Deus reconciliou o homem com ele novamente, como aquela mãe que colocou aqueles lençóis brancos no varal, para o filho entender que havia um clima para a reconciliação naquela casa, naquele lar. Assim também Deus foi preparando o mundo para reconciliar o homem com ele, a criatura com o Criador, o filho com o Pai. E aqui Paulo fala assim, ora, tudo provém de Deus, é Deus o agente dessa reconciliação. É Deus que, mesmo ofendido, oferece o perdão. Isso é o Evangelho. É o ofendido que vem atrás do ofensor para buscar a reconciliação. Tudo provém de Deus, diz aqui o apóstolo Paulo, tudo provém de Deus. Só você ler o Antigo Testamento, Paulo está fazendo uma referência aqui ao Antigo Testamento, onde Deus vai dando sinais desta reconciliação, onde Deus vai preparando o palco desta reconciliação, o ambiente desta reconciliação. Ele faz uma aliança com
o homem, primeiramente lá com Noé, depois com Abraão, e promete enviar um reconciliador, promete enviar um agente para fazer esta reconciliação, para consertar este relacionamento que estava estragado entre Deus e o homem. E então Paulo está dizendo aqui, tudo provém de Deus. Toda a história da redenção nos mostra Deus na direção do homem. O que difere o cristianismo de todas as religiões do mundo é isto, que as religiões são os homens em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca do homem, e Paulo está dizendo aqui, é Deus que vem em busca do ofensor. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e tudo provém das mãos de Deus. É um plano perfeito, é um projeto perfeito. O Evangelho da graça de Deus é um projeto perfeito, porque é Deus que vem na direção do homem. Tudo provém de Deus. E aqui o texto diz que Ele nos reconciliou com Ele mesmo através de um agente da reconciliação, e este agente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. Pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar e reconciliando o homem com Deus. Por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Era o único que tinha as duas naturezas, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e se dá ali na cruz pelos nossos pecados, e Ele pode representar o homem diante de Deus, e Ele pode representar Deus diante do homem, e Ele pôde fazer esta reconciliação do homem com Deus. Então Paulo está dizendo, olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele através de Cristo, do ministério de Cristo. Agora somos reconciliados com Deus, através de Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, no Filho de Deus como seu Salvador, tem a sua alma reconciliada com Deus. Você já fez isto? Você já reconciliou-se com Deus? Talvez você está andando aí longe de Deus, triste, abatido, sem esperança, sem rumo para a vida. A única solução para você ter uma esperança, uma alegria, é você reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo. Tudo provém de Deus. Deus é o autor que dá toda a garantia desta reconciliação. Não saia daí que nós vamos dar um intervalo e vamos voltar para continuarmos este assunto. Ele é importante. Marcas famosas de lubrificantes. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Bom, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul em foco para todo o Brasil, pela TV Com Brasil. Você que está nos acompanhando agora no estado do Acre, do Amazonas, você que está nos acompanhando agora pelo Nordeste brasileiro, o Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, onde você estiver agora, a nossa gratidão pela sua companhia. Nós estamos falando de reconciliação.
a importância da reconciliação. O modelo da reconciliação é que Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. O agente desta reconciliação é o próprio Deus, é Ele que toma a iniciativa de vir na nossa direção. Mas depois de feito isto, o apóstolo vai dizer assim: olha, Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, olha que coisa preciosa, no Evangelho em Cristo, aqueles que são reconciliados com Deus através de Cristo recebem um ministério, o ministério da reconciliação. Você pode ser um agente de Deus para reconciliar outras pessoas que estão distante de Deus, caminhando com seus corações rebelados contra Deus, ignorando a Deus, os seus mandamentos, sem esperança, sem paz, sem direção. Você pode convidar essas pessoas para se reconciliarem com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. E nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo agora e pela morte de Cristo na cruz, aqueles que são salvos, são reconciliados com Deus através de Cristo, Deus dá a eles o ministério da reconciliação. E diz aqui a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não fazendo caso das nossas transgressões e nos confiou o ministério da reconciliação. Hoje, como igreja, como proclamadores do Evangelho, nós temos um grande ministério na terra, o ministério da reconciliação. Quando você vê o mundo falando mal da igreja, às vezes alguns não dando um bom testemunho do Evangelho, provocando esta reação ruim no mundo para falar mal contra a igreja de Cristo, mas não se assuste com isto, não se amedronte com isso, permaneça firme, porque Deus nos deu um ministério da reconciliação. E o pecador afastado de Deus, rebelado contra Deus, ele tem o coração cheio de revolta, ele tem um coração cheio de ira, ele tem um coração cheio de incredulidade, ele está cego pelos seus pecados, ele não está interessado às vezes em reconciliar-se com Deus, mesmo Deus oferecendo a ele a reconciliação. E é por isso que é nosso dever ir lá dizer a essas pessoas que em Cristo ele pode ser reconciliado com Deus, e quando ele for reconciliado com Deus, o seu coração vai ficar livre desta rebeldia, desta ira, desta aflição, desta incredulidade, desta idolatria, desta maldade, desta malignidade do pecado que está cegando o seu entendimento. Enquanto ele não reconciliar com Deus, ele é um fugitivo de Deus. Lembra do filho pródigo? Aquela parábola é muito ilustrativa para o que estamos falando aqui. Aquele filho rebela contra a casa paterna, rompe com os seus pais e com a sua casa paterna e sai pelo mundo afora. E lá no mundo ele começa a experimentar do seu próprio veneno, ele tem que comer do seu próprio ódio, ele tem que alimentar dos seus próprios preconceitos, ele tem que viver aquela miséria humana, até que um dia ele caiu em si e buscou a reconciliação com o Pai, e o Pai o recebeu de braços abertos e resgatou a dignidade daquele filho rebelde, distante da casa paterna. Talvez esta seja também a sua situação, precisando de uma reconciliação com Deus, mas com o coração cheio de ódio e de rancor, e descarrega sua ira contra a igreja, contra um parente que é temente ao Senhor, que é um crente, que é um redimido do Senhor, e contra todos você descarrega o seu ódio. Você não precisa de outra coisa a não ser de uma reconciliação com Deus. No dia que você reconciliar-se com Deus, o seu coração deixará de ser rebelde, deixará de ser aflito,
deixará de ser tão cheio de ódio e de rancor e de amargura. Aquele filho, ele não foi recebido na casa do pai como um dos seus escravos. O pai recebeu de braços abertos. Assim é Deus reconciliando o homem com ele. Talvez você seja um fugitivo de Deus. Deus quer reconciliar você com ele através de Cristo, e Ele nos deu este ministério da reconciliação. O que eu estou fazendo aqui agora, como um proclamador do Evangelho, é exatamente dizendo para você que Deus nos deu este ministério da reconciliação, para dizer para você que se você crer em Cristo, você será reconciliado com Deus, e esta amargura do seu coração será trocada pela alegria de um filho que foi reconciliado. É isto que a palavra de Deus está dizendo, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus pode estar exortando o seu coração por nosso intermédio neste momento, e Paulo faz aqui um clamor que eu quero fazer a você: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, eu rogo a você que me ouve agora, que se reconcilie com Deus. Para que essa rebeldia no coração? Para que essa angústia na sua alma? Se você voltar-se para Deus, você vai encontrar conforto, você vai encontrar salvação, você vai encontrar paz para a sua vida. Em nome de Cristo, eu rogo que você se reconcilie com Deus e que você faça isso agora mesmo. Onde você está agora, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crer nele como seu Salvador e ser reconciliado com o Pai e livrar-se da ira de Deus que será derramada sobre a terra no dia do juízo final. O problema do homem é com Deus, mas muitas vezes ele quer descontar no seu próximo, no seu semelhante. E é aí que está um grande problema da raça. Lembra de Abel e Caim? Os dois compareceram diante de Deus para o culto, para o sacrifício, para a adoração. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. E Caim sai irado da presença do Senhor, e o Senhor então encontra com Caim e pergunta: é razoável essa sua ira? E ele é razoável até a morte. E Deus fala: se você proceder bem, é certo que você será aceito. Mas o que Caim faz? Ele sai dali e vai matar o seu irmão Abel. Esse é um grande problema da raça. O seu problema é com Deus, mas às vezes você quer descontar num pai, numa mãe, às vezes você quer descontar no marido, na esposa, num filho, às vezes você quer descontar numa liderança, num pastor. O seu problema é com Deus, mas às vezes você quer descontar no seu próximo. Se você se reconciliar com Deus, certamente você se reconciliará também com o seu próximo. E Paulo está dizendo aqui que Deus, ele nos concedeu o ministério da reconciliação. Como pregadores do Evangelho, nós devemos chamar os homens para se reconciliarem com Deus, através de Jesus Cristo. E é isso que eu estou fazendo com você aqui, neste momento, chamando você para se reconciliar com Deus através de Cristo. Assim como Deus reconciliou o homem através de Cristo com Ele mesmo, Ele nos manda sair pelo mundo, pregar o Evangelho e reconciliar os homens com Ele através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. E só isso vai tirar o ódio do seu coração, a incredulidade do seu coração, vai te dar vitória sobre o pecado, que às vezes você vem lutando contra ele e não consegue. Você precisa reconciliar-se com Deus. Em nome de Cristo, nós rogamos que você se reconcilie com Deus
e que você faça isso agora mesmo, para a glória do nome de Deus e para o bem-estar da sua alma. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Doura Seg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Hoje o programa Mato Grosso do Sul, em foco aqui de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, está chamando você para uma reconciliação. Talvez na sua família, talvez na sua casa, talvez você precisa reconciliar-se com Deus. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador e você será reconciliado com o Pai. Nós vamos orar por você e pela sua família. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração. Senhor Deus, muito obrigado por este momento que podemos propagar o Teu Evangelho que reconcilia o homem com o Senhor. Ó Deus, chega a este coração onde estiver agora, ouvindo a Tua Palavra, e reconcilia este coração com o Senhor, para que haja paz e esperança nesta alma aflita e conturbada. Pedimos a Tua bênção e a Tua paz. Oramos pelo estado do Mato Grosso do Sul, oramos pelo nosso país, para que haja paz no coração das pessoas, prosperidade no nosso país e que haja também, ó Deus, uma redenção para que esta pandemia cesse no nosso meio. Pedimos a Tua bênção e a Tua paz e oramos pelo nosso povo brasileiro e fazemos isto agora em nome de Jesus. Amém. Oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre.